Bom, então, novamente, bom dia a todos e a todas. Hoje nós iniciamos um assunto novo. A gente vai mudar de eletrônica digital para eletrônica analógica, chamada eletrônica analógica. Nós encerramos o conteúdo de eletrônica digital e vamos começar a falar de componentes semicondutores analógicos, né, que são naturalmente analógicos. A previsão para essa semana, a gente vai fazer uma atividade assíncrona, que assim, vocês não tiveram ainda aulas de química, né? Vocês não viram a estrutura do átomo, que forma o átomo e as moléculas e os materiais se formam, fazem as suas ligações químicas. Então, eu vou colocar um vídeo como atividade assíncrona para vocês, que eu apresento um pouco mais, né? Eu não sou químico, né? Já falo inicialmente, não sou especialista nisso. Fiz disciplina de resistência dos materiais, de engenharia dos materiais, de semicondutores na universidade, então aquela coisa, sei um pouquinho, né? Então eu vou passar um pouquinho que eu sei para vocês nesse vídeo. Então, para entender um pouco mais o interior dos semicondutores, então o que são semicondutores? Com semicondutores a gente constrói o famoso transistor e os componentes eletrônicos da chamada microeletrônica. Então, celulares, computadores modernos, todos esses dispositivos, memórias, todos os dispositivos eletrônicos modernos são construídos com semicondutores, inclusive os dispositivos a LED, né, que também são semicondutores. Hoje em dia a iluminação a LED dominou o mercado, né? Ela veio e dominou o mercado. Também são materiais semicondutores de que são feitos LEDs. Então, para vocês verem a importância dos semicondutores. A ideia, então, é, no nosso encontro síncrono, apresentar já o primeiro dispositivo semicondutor, que é o diodo. O transistor a gente vai ver mais para frente. O transistor foi uma revolução na microeletrônica e depois, na microeletrônica não, uma revolução da eletrônica, porque antes só utilizavam válvulas, que eram caras, consumiam muita energia, eram grandes, especialmente. E aí o transistor veio para diminuir, né, o consumo de energia e o tamanho. Mas antes do transistor a gente vai ver um outro componente que é tão importante quanto, né, que é o diodo. Então, o diodo é um componente eletrônico, assim como o resistor, assim como outros componentes eletrônicos, mas o diodo ele é um semicondutor, ele é construído com esses materiais chamados de materiais semicondutores. Diferente do resistor, que vocês já estão, vamos dizer assim, acostumados, né? Lei de Ohm, resistência elétrica. Os resistores são feitos normalmente com materiais que não são semicondutores, por exemplo, materiais de carvão, de carbono, ou ligas metálicas. No caso do chuveiro elétrico, por exemplo, é um resistor, né? Ele é uma resistência, feito com ligas metálicas, mas também pode ser feito com materiais a carbono. Então não são semicondutores. Semicondutores são materiais que existem os átomos, os materiais e átomos semicondutores. Então, inclusive na tabela periódica tem lá uma coluna lá que fala de alguns. O silício, né, o mais famoso material semicondutor é o silício. Então, os computadores e os celulares são construídos com silício, né? O silício é a areia do mar. Já os LEDs eles são feitos com outro material semicondutor que é o chamado galho. Então, aí normalmente ligas assim, arseneto de galho, por exemplo. Arsênio com galho, então é feito o LED. E outros materiais, LED tem uma variedade de materiais, mas normalmente baseados no galho, que é um outro material semicondutor. Então, na atividade assíncrona eu vou falar um pouco sobre isso, né? Não coloquei ainda no Moodle, vou colocar ao longo do dia para vocês assistirem. E hoje nós vamos falar, então, começar a apresentar esse primeiro componente eletrônico semicondutor, que é o diodo, assim, de uma forma mais macroscópica. A gente vai enxergar ele, né, como é que ele funciona, como é que a gente utiliza ele. E na videoaula síncrona, então, vocês vão falar um pouquinho mais do interior dele, assim, né? Falando um pouco assim, semicondutores, né, é bem complexo, assim, a pessoa acaba tendo que se especializar nisso. Você vai fazer engenharia dos materiais, depois vai fazer mestrado, doutorado em física ou em semicondutores mesmo, né? Então você se especializa nisso. Então eu não sou especialista, não tem especialistas no campo sobre isto, nem haveria necessidade para isto, né? A gente precisa saber os conceitos principais semicondutores, aí eu vou passar para vocês esses conceitos, que é para a gente ter um entendimento de como funciona um pouquinho mais, assim, por que ele tem essa característica, por que não é um componente ideal, né?
A eletrônica a gente vai falar agora, vocês vão perceber que em eletrônica não é uma assim, os componentes não têm características ideais muitas vezes, né? Eles não são perfeitos, vamos dizer assim. E vocês vão perceber ao longo daí das próximas semanas aí. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o diodo, mas antes do diodo eu quero só lembrar, eu não quero cair na obviedade aqui, mas vamos lembrar um pouquinho do resistor, né? Então, resistor, então nosso componente resistor aqui, o resistor é um componente que oferece, obviamente pelo nome dele, resistência, ele oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica. Aqui é o símbolo do resistor, também pode ser utilizado esse símbolo, são dois padrões, né? Opa. O que acontece? Quando a gente aplica uma diferença de potencial no resistor, uma bateria, uma fonte, uma bateria, né? Uma tensão V, certo seria dizer tensão U, mas pode ser V por enquanto. V é o volts, a unidade de medida é U, mas tudo bem. V, uma tensão V, resistência elétrica, uma resistência de, por exemplo, 1 ohm. Então, o que acontece? Temos a famosa lei de Ohm, que relaciona a resistência elétrica com a tensão aplicada aí à corrente. Então, quando eu aplico uma tensão no resistor, forma uma corrente elétrica, uma corrente I. A lei de Ohm, né, acho que era George Simon Ohm o nome dele, se não me engano, ele observou que existia uma proporcionalidade entre a tensão aplicada em cima de um componente de carvão, enfim, material que ele estava colocando, e a corrente que aparecia. Então já tinham condições de medir a corrente elétrica. Então, botava uma tensão lá, botava 1 volt, aparecia uma certa corrente. Dobrava a tensão, dobrava a corrente. Botava 2 volts, aparecia o dobro da corrente quando botava 1. Botava 3, aparecia o triplo da corrente. Então, existe essa proporcionalidade. A razão essa relação de proporcionalidade entre a tensão aplicada e a corrente que aparece é a resistência elétrica. A resistência elétrica é essa proporcionalidade entre a tensão e a corrente, né? Então, o resistor é um chamado componente linear. Componente linear. Então, assim, por que linear? Porque a causa, o efeito, ele é proporcional à causa. A causa é a tensão, o efeito é a corrente que aparece. Se eu dobro a causa, dobro a tensão, eu dobro o efeito, eu dobro a corrente. Então, quando eu tenho na natureza, quando eu tenho uma relação proporcional entre causa e efeito, eu digo que ali eu tenho uma relação linear, né? Na natureza é bem comum isso não acontecer. Pode acontecer, claro, mas é comum também não acontecer. Onde se eu dobro a causa, eu não dobro o efeito, que pareça, né? Então, acontece isso também na natureza. A gente vai ver que o diodo semicondutor não é linear. Mas vamos falar um pouquinho do resistor. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um pequeno experimento. Nós vamos aplicar uma fonte de tensão variável aqui, ó. O símbolo de uma fonte de tensão está aqui. Se eu ponho uma setinha aqui, eu digo que ela é variável. É a famosa fonte da bancada, onde eu tenho os bornes de saída lá, eu ligo, né, no meu circuito, e ali eu ajusto um display, ajusto lá com o knob, eu ajusto a tensão, que era 1 volt, 2 volts, 3 volts. É assim, a nossa fonte de bancada. Então é a fonte de tensão variável. Eu posso ajustar a tensão da fonte. E aí eu vou ter, obviamente, um amperímetro aqui. Eu posso desenhar o amperímetro. E com esse amperímetro nós vamos medir a corrente. E nós vamos fazer um gráfico. Esse gráfico é assim. Vou ver melhorzinho aqui. A corrente que aparece em função da tensão aplicada.
Então, para um resistor de 1 ohm, vou fazer uma divisão aqui. Então, 1 volt, aqui em volts, né? 2, 3 volts, 4 volts. O eixo, né? Eixo cartesiano, onde em vez de eu botar X, eu ponho a tensão, onde eu vou botar Y, vou botar a corrente. Então, a corrente em função da tensão. Tensões positivas, aqui é o zero, né? A origem do meu sistema cartesiano. Tensões positivas à direita da origem, tensões negativas à esquerda. Então, menos 1 volt, menos 2, menos 3, menos 4. Tensões positivas, tensões negativas. Como é que eu aplico uma tensão positiva ou uma tensão negativa aqui? Inverte os terminais da bateria, da fonte, inverte os terminais, troco mais com menos. Né? E aí a corrente vai fluir no sentido contrário, indicando que é uma tensão negativa, um potencial negativo, vamos dizer assim. E a corrente, então, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se eu digo que assim a corrente é positiva, porque aqui nessa ligação eu tenho uma tensão positiva, do jeito que está aqui, eu estou então no chamado primeiro quadrante, onde eu tenho tensões positivas e correntes positivas. Então, por exemplo, quando eu aplicar 1 volt aqui, 1 volt dividido por 1 ohm, né? 1 volt por 1 ohm dá 1 ampere. Então, eu aplico 1 volt aqui. Então, eu tenho aqui 1 ampere, 2 amperes. Corrente inversa, menos 1 ampere. Aqui, menos 2 amperes. 1 volt me dá 1 ampere. Aí eu marco esse ponto. Aumenta a tensão, bota 2 volts. 2 volts vão me dar 2 volts me dão 2 amperes. Marco o ponto. Se eu botasse 1,5 volt aqui, eu teria 1,5 ampere. Exatamente devido à relação proporcional entre causa e efeito, porque o componente ele é linear, né? Tem a relação ali entre a tensão e a corrente. Então, se eu botasse aqui meio volt, eu teria meio ampere e 0 volts, 0 ampere. O que esses pontos estão me mostrando? Que aqui eu tenho uma linha reta. Vou fazer mais reta possível. Se eu aplico agora uma tensão negativa, então a gente vai inverter a polaridade, né? Inverte a fonte aqui. Bota o positivo embaixo. A fonte, vamos dizer assim, variável ainda. Positivo embaixo. Eu vou ter uma corrente no sentido contrário. A corrente, em vez de circular assim, ela vai circular assim. Então aí a tensão negativa vai provocar uma corrente negativa. Mas também proporcional. Menos 1 volt vai me dar menos 1 ampere. Menos 2 volts vão me dar menos 2 amperes. E assim por diante. Então aí eu vou fazer, também traçar o gráfico aqui. Eu vou ter uma linha reta. Então no final eu tenho uma linha reta. Isso aqui é o chamado terceiro quadrante. Ou 3Q. Primeiro quadrante, segundo quadrante, sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, né, o resistor ele opera no primeiro e no terceiro quadrante, que se diz. Tensões positivas provocam correntes positivas no diodo, tensões negativas provocam correntes negativas no diodo, no resistor. Então, dá para ver claramente a relação, quando eu tenho uma linha reta aqui, eu tenho um componente linear. Quando eu faço o gráfico IV, esse gráfico IV ele pode ser feito para qualquer componente de 2 terminais, em princípio, né? Componente com 2 terminais, qualquer componente que estiver aqui. Porque eu posso aplicar uma tensão nos 2 terminais e meço a corrente que dá. E aí eu faço o gráfico. Eu sempre posso fazer isso. Pego um componente qualquer, que eu nem sei o que é, coloco aqui, bota uma tensão, mede a corrente. Bota outra tensão, mede a corrente. Aí faz o gráfico. Então, curva IV, a chamada curva IV, isso aqui é uma curva que na verdade no caso do resistor isso aqui é uma reta, né? Mas normalmente é uma curva que aparece. Curva IV, corrente e tensão.
Esta curva IV é a primeira curva que se faz, o primeiro experimento, para caracterizar componentes eletrônicos de dois terminais. Então, a gente fazendo isso pelo resistor, a gente tem uma linha reta. Um resistor que tem 1 ohm, exatamente, a linha reta está aqui 45 graus, né? Está bem no meio aqui dos dois quadrantes. Se a resistência é maior, 10 ohms, 20 ohms, 1000 ohms, por exemplo, essa reta vai girar e vai baixar e vai ficar próxima do eixo das tensões, ela vai ficar assim. Resistência um R maior. Resistência maior que 1 ohm. Agora, se a resistência é menor, eu tenho menos tensão, vai me dar mais corrente. Então, a resistência aqui, o R, é menor que 1 ohm. Né? Então, mas sempre vai ser linhas retas, né? A curva IV de um resistor, não importa o valor da sua resistência. Então, pode parecer meio bobinho assim eu ter mostrado, né? Mas é bom a gente ter lembrado as resistências, né? Da questão da lei de Ohm e tal. Então, esse é o nosso componente resistor. Como é que é o diodo, né? O diodo, ele é feito da seguinte forma. Então, o diodo semicondutor, ele é feito por dois pedaços desse chamado material semicondutor. Existem os materiais N e material P. O diodo é feito por um pedaço de material N, que vocês vão ver na videoaula, né? E um pedaço de material P. Então lá dentro tem um pedaço do chamado material semicondutor tipo P e outro pedaço do material tipo N. Isto forma um diodo. O transistor são 3 pedaços, um transistor é assim. Ó. O que é o transistor? O transistor é outro componente eletrônico, nós vamos ver, como eu comentei. O transistor é tão importante que a invenção do transistor deu o prêmio Nobel para os inventores. O transistor é uma chave eletrônica controlada, vamos dizer assim. Então, eu pego 3 pedaços de materiais semicondutores, 2 do tipo P e do tipo N, ou faço assim, 2 do tipo N e 1 do tipo P. Eu tenho transistor PNP e transistor NPN. Tem até uma loja de componentes eletrônicos aí em Novo Hamburgo, chamado PNP, né? Então, aqui eu tenho, juntando materiais semicondutores, esses materiais chamados P e N, a gente consegue formar componentes semicondutores. Então, assistam a atividade assíncrona, né? Façam atividade assíncrona na semana, que eu vou falar um pouquinho mais sobre materiais semicondutores. Mas, juntando dois pedaços de materiais semicondutores, juntando, eu tenho, bem onde juntam os materiais, eu tenho a minha região de junção, né? Eu formo um diodo semicondutor. E esse diodo semicondutor, né? Deixa eu mostrar para vocês a cara de um diodo semicondutor. Assim, esse aqui é um diodo, ó, pequenininho. Ele é mais ou menos do tamanho de um resistor de 1/8 de watt, né? Então esse aqui é um diodo semicondutor. Tem vários modelos, tem diodos grandes, pequenos, tem diodos de alta potência que suportam milhares de amperes, são enormes, precisam ser refrigerados a água, né? Ou algum outro tipo de refrigeração, porque eles esquentam também um pouco, né? Um pouco bastante, no caso dos de potência. Então, aqui eu tenho um componente físico, né? E eu tenho aqui um esboço de como ele é construído, com que tipo de material. Aqui eu tenho um terminal, pode ser alumínio, cobre, enfim, né? Cobre estanhado. Aqui outro terminal, um pedaço de um material, desse chamado material semicondutor tipo P, um pedaço tipo N, e aqui no meio a junção semicondutora. Então isso vai me formar um diodo que vai ter que tem o exemplo ali, né? O diodo físico. Eu tenho um símbolo do diodo, né? O diodo é assim. Então esse aqui é o símbolo. Então lembrando, cada componente eletrônico tem um símbolo, obviamente, né? Porque aí eu tenho um resistor, aí eu tenho um capacitor, aí eu tenho a minha lâmpada. Aí tem variações de símbolos e tal. O transistor
o NPN é assim, o PNP é parecido com isso aqui, e assim vai, né? Então cada componente tem um símbolo. A nossa chave, um contato normalmente aberto, é assim, com uma chave mecânica, contato elétrico, normalmente fechado. É normalmente fechado, quando você pressiona, aciona ele, ele abre. Normalmente aberto é o mais comum, interruptor da tomada da sala, do quarto. É assim, normalmente aberto. Quando você aciona ele, ele fecha o contato, né? E passa a corrente elétrica. Então cada componente tem um símbolo. E aqui é o símbolo do diodo. Por que isso aqui? Por que um triângulozinho com um pedaço de segmento de reta aqui? O diodo é um componente não linear. O diodo, diferente do resistor, se a gente inverter a polaridade da fonte, não vai simplesmente inverter o sentido da corrente e manter a corrente no mesmo valor. O diodo também é chamado de válvula eletrônica. O válvula eletrônica, por quê? Ele só permite a passagem da corrente num sentido. Olha que interessante. E aí que a gente começa, né, com os materiais semicondutores, com os componentes eletrônicos construídos com semicondutores, a gente consegue fazer coisas bem interessantes. O transistor, por exemplo, consegue amplificar. Eu posso usar ele como amplificador de áudio, de vídeo. Posso pegar um sinal de uma antena bem fraquinho, que chega a quilômetros de distância da transmissão, uma antena aí, seja uma antena de Wi-Fi, seja uma antena de TV, que seja. Então, eu posso amplificar, por exemplo, com transistor. Com o diodo, ele tem uma função muito interessante. Ele não é usado como amplificador, daí eu tenho que ir para o transistor, por exemplo, ou para uma válvula, né, mais antiga, que não é semicondutora, anterior ao transistor, que se eu quisesse amplificar. O diodo, ele é uma válvula eletrônica, até vou escrever aqui, é uma válvula eletrônica. No sentido de que ele só permite a passagem da corrente, no sentido que ele só permite a passagem da corrente num único sentido. Qual é o sentido? O sentido daqui, ó, desse triângulo, né? Então a corrente vai, mas ela não volta. Ela não vai daqui para lá. Ela só vai daqui para cá. Ela vai no sentido do triângulo. Esta linha, acredito que seja para dizer que isso aqui é uma barreira, no sentido que aqui está proibido a corrente, que aqui ela vai fazer uma barreira, mas daqui para cá ela pode. Então, olha que interessante, isso vai provocar uma série de efeitos, de ter um componente que só permite a passagem da corrente num sentido e bloqueia no sentido contrário. Se a gente olhar aqui na imagem desse diodo, ele tem, bem pequenininho, mas ele tem uma linha prateada. Normalmente ele é preto porque ele é um corpo de epóxi, embora tenha diodos que tem um corpo de vidro avermelhado também. Mas esse aqui normalmente é feito de epóxi, então ele é preto, e aí ele tem uma linha branca. Esta linha branca, pessoal, esta linha é isso aqui, é a barreira aqui. Então se a gente colocasse um desenho mecânico, em vista aqui do meu componente diodo, olhando assim, eu teria uma linha na serigrafia do corpo do componente, tubular ali, pequenininho, eu teria indicação aqui deste, daqui para cá, Por que eu estou me preocupando com isso tanto? Porque se um componente só permite a passagem da corrente num sentido, eu digo que os terminais têm polaridade, diferente do resistor. No resistor, quando eu vou ligar o resistor, não importa se eu ligar essa perna em cima e outra, eu falo perna para explicar um pouco, a terminal em cima e a terminal embaixo. Se eu ligar esse terminal aqui, eu inverter o resistor, não muda nada. Inverter o resistor não muda nada aqui no circuito, vai fazer a mesma curva, vai provocar a mesma corrente. O resistor não tem polaridade em seus terminais. O diodo tem polaridade. Por quê? Porque se eu inverto um diodo, daqui a pouco o diodo estava conduzindo, e depois não está mais conduzindo. Então, se o diodo conduz a corrente assim, e eu inverto daqui para cá, ele deixa de conduzir, porque se eu estou assim, eu tenho um potencial positivo aqui, um potencial negativo, vindo de algum lugar, eu tenho uma corrente formada. Agora, se eu pego e inverto o terminal, vai ficar assim. Esta corrente que estava vindo para cá,
ela vai cessar, vai desaparecer, porque daqui para cá não tem mais corrente, né? Eu continuo positivo aqui e negativo aqui. Então, inverter os terminais de um diodo no circuito vai mudar tudo ali. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber que terminal que eu estou ligando, que terminal do diodo eu estou ligando, porque vai ter um terminal, né, eles vão ter nomes, a gente vai ter que dar nomes para eles. Porque se eu inverto isso aí, se ele está conduzindo o diodo, ele deixa de conduzir. Se ele não estava conduzindo, ele vai começar a conduzir, ele pode começar a conduzir. Porque ele só conduz num sentido. Então, eu tenho que dar nome para os terminais. E quais são os nomes que se dá, né, pro diodo? Aqui eu vou chamar de anodo, ou ânodo. Eu falo anodo, símbolo A. Do outro lado, câtodo, símbolo K, de cátodo, de inglês, uma coisa assim, né? Anodo e cátodo. Então, os resistores não têm nome nos terminais, o diodo tem nome, né? Eu tenho que ligar o anodo num determinado potencial mais alto do que o cátodo para poder gerar uma corrente elétrica. E agora nós vamos ver o que acontece com o diodo nessa situação. Vamos fazer a mesma curva IV. Vamos tirar esse resistor e vamos botar no lugar do resistor, vamos botar um diodo. Vamos fazer a mesma curva IV e ver o que acontece com esse diodo. Então, vamos fazer assim, uma fonte, vou botar um perímetro, medir a corrente. Potencial positivo aqui, fonte variável, e aqui o meu diodo. Aí eu pergunto para vocês, podem abrir o microfone, vai circular corrente ou não? Do jeito que está ligado esse circuito? Acho que sim. Sim, porque Porque a corrente está no mesmo sentido do diodo. a gente tem sim, exatamente, a gente tem o chamado sentido convencional da corrente. Vocês devem ter ouvido falar. No sentido convencional da corrente, a corrente elétrica sai do terminal positivo e tende a ir para o terminal negativo. Então, a corrente só aparece num potencial mais elevado em direção a um potencial mais baixo. Nunca vai sair de um potencial mais baixo e vai sair uma corrente e ela ir em direção a um potencial mais elevado no circuito. Da mesma forma que se eu jogo uma bolinha em cima do telhado, ele vai cair. Nunca a bolinha vai sair do chão e vai subir para cima do telhado sozinha. É a mesma coisa. Então, no sentido, porque o campo gravitacional também é um campo conservativo, né, com potencial conservativo, assim como o elétrico, embora tenha algumas diferenças entre a gravidade, tem algumas várias diferenças entre a gravidade e o campo elétrico, eles têm muitas semelhanças em vários sentidos. Então, é isso que dá a ideia do potencial elétrico, né? A gente pode fazer essa analogia com o potencial da gravidade, com a altura, a diferença de altura. Quanto maior a altura, maior o tombo, como se diz, né? Quanto maior o potencial, maior a corrente. E então a corrente sempre vai do potencial mais positivo em direção ao potencial mais negativo. Então vai surgir a corrente porque aqui está no sentido que o diodo permite passar a corrente. Então ele vai surgir essa corrente aí. Olha o sentido do triângulozinho da seta, pensar isso como uma seta, né? O sentido da seta é nesse sentido. Então circula a corrente sim, desde que eu tenha um potencial positivo aqui. Então vamos fazer a curva IV do diodo. Corrente I e a função aplicada. Então, a gente botar aqui, mais ou menos Então, assim, o que acontece com o diodo? Vamos botar uma tensão pequenininha, vamos botar
0 volts aqui, né? Se eu aplicar 0 volts na fonte, eu vou ter 0 ampere. A minha corrente não vai surgir do nada. Então eu vou marcar um ponto na origem aqui. Quando eu aplico 0 volts na fonte, eu vou ter 0 ampere, né? Quando eu aplico uma tensãozinha, por exemplo, 0,1 volt no diodo, agora esqueçam o resistor. O diodo ele não é linear. Então o que vai acontecer? Uma pequena tensãozinha, eu botei 1 volt bem para lá para poder... Né, isso aqui é meio volt. Sei lá, vai estar por aqui. Quando eu aplicar 0,1 volt, eu vou ter 0 ampere. Isso não acontece com o resistor. Num resistor, por menor que seja a tensão aplicada, se eu aplicar uma tensão, eu posso aplicar 0,01 volt, 1 centésimo de volt, eu vou ter uma correntezinha ali, que seja em poucos miliamperes, ou mesmo microamperes, milionésimo de ampere. Mas eu vou ter uma corrente proporcional à tensão no resistor. Aqui, se eu aplicar 0,1 volt, eu vou ter 0 ampere. Então, vou botar o ponto aqui. Se eu aplicar 0,2, dobrei a tensão, eu vou continuar com 0 ampere. 0,3, eu continuo com 0 ampere. Então esse diodo não serve para nada. Não, calma, vamos fazer a curva, né? Eu estou falando em cima do conhecimento que eu já tenho de como funciona o diodo, né? A gente... Assim, professor, como é que pode afirmar que é assim? Não, eu sei, né? Mas assim, a gente poderia ir lá no laboratório de eletrônica, pegar um protoboard, pegar um diodo, aquele diodinho que eu mostrei na imagem, pegar uma fonte, multímetro, fazer a ligação, é muito simples a ligação, um componente, fonte, e sair fazer o experimento, exatamente esse experimento que a gente está, na verdade, mostrando aqui no quadro branco, né? Mas pode fazer na bancada e vai ver exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Estou aplicando pequenas tensões até em torno de 0,5 volts. Eu vou ter uma corrente zero. Eu tenho 0 ampere. A partir de 0,6 volts, 0,5, a partir de 0,5 volts, eu vou ter uma corrente, começar a ter corrente no diodo. E aí, se eu fizer essa curva, vai ser uma coisa assim, ó. Até chegar no 0,7 volts, aproximadamente 0,7 volts, eu vou até grifar isso aqui, porque o 0,7 volts é um valor que a gente vai falar bastante até o final do semestre, do ano. Quando chega no 0,7 volts, a corrente começa a aparecer muita corrente nesse circuito. Então, eu vou botar 0,6 volts. Daqui a pouco, de 0 ampere vai para, sei lá, depende do diodo, depende, 100 miliamperes. Não tinha nada, agora tem 1/10 de ampere. Daqui a pouco eu boto 0,7 volts e eu tenho lá 1 ampere. Daqui a pouco eu ponho 0,8 volts e eu tenho 10 ampere. Eu ponho 0,85 volts. Não precisa memorizar esses valores, eu estou falando valores aproximados, né? Que nem eu falei, depende do componente, né? Daqui a pouco eu vou ter o quê? Curto-circuito na fonte. Na prática, a fonte vai entrar em curto. O componente vai botar um curto na fonte. Ele vai tentar puxar uma corrente infinita da fonte. Vai acontecer isso aqui com a curva IV. Vai virar uma linha vertical. Assim. Então aqui, quando eu tenho uma linha vertical, num gráfico IV, qualquer tensão a mais, na verdade 0 volts a mais, me provoca uma corrente infinita, porque a corrente vai lá para o infinito. Olha onde está o eixo. Ela fica vertical, paralela ao eixo da corrente, vai para o infinito a corrente. Isso na prática é um curto-circuito na fonte. Então vai queimar o componente. Talvez, se a fonte tiver proteção contra curto, ela vai limitar a corrente e não vai queimar nada. Mas se não, vai queimar o diodo. O diodo vai botar um curto na fonte até ele queimar ou ele queimar a fonte. Dependente de quem queimar primeiro. Quem estragar primeiro.
Então, vai passar a ser uma corrente infinita, vamos dizer assim, muito, muito grande aqui no diodo. Então, observem esta curva. Isso não é nada a ver com uma linha reta. O diodo não é linear. Olha só, se eu tenho 0,5 volt, eu tenho praticamente 0 ampere, né? Ou alguns poucos miliamperes. Aí eu dobrei a tensão, de meio volt botei 1, aí a corrente foi para o infinito. Isso não é nada proporcional, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, este é o comportamento do diodo semicondutor, né? No primeiro quadrante, no chamado primeiro quadrante, onde eu aplico uma tensão positiva e eu tenho também uma corrente positiva, assim como no resistor. Agora, o que é aplicar uma tensão positiva? O que é aplicar uma corrente negativa? A gente tem que tomar cuidado com o diodo, porque o diodo, que nem eu comentei, ele tem nome para os seus terminais, porque a gente tem que cuidar como ligar ele, não pode ligar invertido. A gente tem que ligar de um jeito certo para ele funcionar como a gente quer que ele funcione. A gente quer que ele conduza, a gente tem que ligar ele nesse sentido. O positivo da fonte liga no anodo, do outro lado aqui é o catodo. Positivo da fonte no anodo, o negativo da fonte no catodo. Aí ele vai conduzir corrente, desde que a tensão seja maior do que aproximadamente 0,7 volts. Este 0,7 volts é para o silício. Os materiais semicondutores podem ser feitos, tem alguns materiais semicondutores, né? O mais comum é o silício. Então, tem o Vale do Silício, né? Lá na Califórnia, não preciso comentar a respeito. Então, chamou tão importante o material semicondutor silício que se chamou Vale do Silício lá. Então, o silício é abundante, é o material mais abundante do planeta. A areia é feita de silício. Tá? Então, tem muito silício no planeta. Só que a gente precisa aqui de um silício muito purificado para fazer. Mas quando eu digo o diodo é de silício, né, ele foi feito com material semicondutor silício purificado, ultra purificado, etc. Né? Mas eu posso fazer com outros materiais. O LED não é feito de silício, o LED é feito de alguma coisa com galho. Feito de galho e outros materiais semicondutores. Então, o diodo de silício, ele vai conduzir a corrente elétrica, de fato, aproximadamente em 0,7 volts. Abaixo de 0,7 volts, abaixo de 0,5, aproximadamente não tem corrente. Uma corrente é desprezível, ou não tem mesmo corrente que consiga medir. Entre 0,5 aproximadamente 0,6, 0,7 ele já começa a conduzir muito rapidamente. Então, muitos diodos ali com 0,6 volts já estão conduzindo bastante, já estão conduzindo a corrente com 0,6. A gente faz essa média aí, como se diz, né? Vamos dar uma média. 0,7 volts ele está conduzindo. O que significa isso? Eu tenho que aplicar uma tensão na fonte acima de 0,7 volts para eu dizer que está conduzindo. Porque se eu aplico abaixo de 0,7 volts, eu não tenho uma corrente como eu gostaria, ou mesmo não vai ter corrente. Então eu tenho que aplicar na fonte acima de 0,7 volts para ele conduzir. Mesmo ele ligado nesta forma. Esta forma de ligação, onde ligo o positivo no anodo e o negativo no catodo, para que ele conduza a corrente, isso aqui é uma forma, eu digo assim, um componente eletrônico eu tenho que ligar do jeito certo para ele funcionar. Seja o diodo, seja o transistor, seja o componente que for. Eu preciso ligar as polaridades. Né? Eu preciso ligar as polaridades. Positivo aqui no anodo, negativo. Eu preciso polarizar, esse verbo que surgiu. Polarizar o componente eletrônico. Polarizar o componente eletrônico é ligar da maneira correta para que ele funcione como eu queira. Então, esta aqui é chamada de... E a maneira de ligar é a polarização do diodo. Né? Verbo polarizar, ligar o componente do jeito certo. O método é polarização. A polarização do diodo, né, aqui, como eu estou ligando ele nesse jeito aqui para ele conduzir corrente, eu chamo de polarização direta. Lembre desse nome, polarização direta é a polarização onde eu vou fazer o diodo conduzir a corrente. Né? E este 0,7 volts, pessoal, é a chamada barreira de potencial. Assim, eu preciso aplicar esta tensão ou maior
na fonte para conduzir a corrente de verdade, de fato, né, no diodo. Então, até 0,7 volts, a gente tentamos fazer um arredondamento, né, um modelo mais ideal. Até 0,7 volts eu não tenho uma corrente significativa, a partir de 0,7 volts eu tenho corrente importante no diodo. Mas é claro, eu não posso dizer assim, ó, 0,69 não tem corrente, 0,71 tem curto-circuito. Porque se fosse assim, aí seria isto aqui a curva. Seria assim. Se fosse isso aqui a curva IV, até 0,7 volts a corrente é 0 ampere. Opa, ficou torto. Com 0,7 volts eu tenho uma corrente infinita. E o infinito, aqui, o símbolo do infinito. Não é isso que acontece. Eu tenho esta curva. Essa curva veio do experimento que a gente está fazendo, experimento no quadro aqui, né, da corrente, do experimento para tirar a curva IV do componente. Então, eu tenho esta curva. Não tenho praticamente nenhuma corrente até cerca de 0,5 volts, 0,4, 0,5. Começa a ter alguma corrente a partir de 0,5 volts para o silício. Se eu fizer com LED, como não é silício, é outro material, vai ser outro valor de barreira de potencial, né? Então eu começo a ter uma corrente aqui, e a partir de 0,6 volts, 0,7, eu tenho uma corrente bem significativa, e acima de 0,6, 0,7, eu tenho o diodo vai provocar um curto-circuito. Ele vai se comportar como um condutor, vamos dizer assim, quase um condutor, um circuito, né? Qual é a diferença de um condutor? Qual é a diferença de um condutor para um diodo, que está ali tentando puxar toda a corrente da fonte e botar a fonte em curto? Qual é a diferença? Um componente condutor para um diodo. No condutor, se fosse um supercondutor, né, eu passo qualquer corrente, a resistência dele é igual a zero, ou aproximadamente zero. Pegar um fio de cobre, a resistência é 1000 ohms. 1 metro de fio de cobre tem 1000 ohms, milésimos de ohms. É muito pequena. Então, uma corrente aqui de 1 ampere ia provocar uma tensão, uma queda de tensão, menos de zero, ou desprezível, ou de poucos milivolts, muito pequena, desprezível. Então, isso num condutor. Então, se eu tenho um pedaço de fio de cobre conduzindo, eu tenho, vamos dizer assim, aproximadamente 0 volts ali na queda do fio. É claro que isso não é bem assim, porque se eu pego uma corrente elétrica, corrente do chuveiro elétrico, por exemplo, que são várias dezenas de ampere, aí daqui a pouco eu vou ter mesmo essa tensão, a queda de tensão no fio de cobre do chuveiro, vai provocar uma queda de tensão, que a corrente é alta, e aí isso vai provocar, fazer o fio esquentar, inclusive, botar na mão, sentir ele quentinho, né? Normalmente. Claro, tem que ser bem dimensionado. Então, claro, se fosse um supercondutor, eu teria tensão zero. Aqui não é essa diferença para o diodo. O diodo que está conduzindo, ele apresenta essa queda de tensão aqui. Esses 0,7 volts, essa queda, essa barreira de potencial aparece quando o diodo está conduzindo. Isso é diferente de um pedaço de fio de cobre, que eu tenho uma tensão desprezível quando conduzo corrente no fio de cobre. Aqui eu tenho uma tensão de 0,7 volts. 0,7 volts não é tão desprezível assim. Eu não posso dizer que isso aqui é zero, né? Se eu estiver trabalhando daqui a pouco com tensões de ordem de 1000 volts, daqui a pouco posso desprezar 0,7 volts, dizer que isso aqui é zero, fazer uma vista grossa. Mas normalmente não posso desprezar 0,7 volts. Então o diodo conduz sim, né? Conduz aqui, mas não é 0,7 volts que vai aparecer entre os seus terminais. Vai aparecer não é 0 volts, desculpa. Vai aparecer aproximadamente 0,7 volts. Da onde que vem esse 0,7 volts? Isso aqui é um ponto da curva, chamado de ponto de inflexão da curva. Ou, esqueça esse nome pomposo, ponto de inflexão, é o joelho da curva. Da curva IV do diodo. Então, ponto de inflexão é o joelho da curva IV do diodo. Então, o correto é falar ponto de inflexão, mas é o joelho. Se diz assim, o joelho da curva. Então, aqui é o meu 0,7 volts. Só. Não significa que com 0,69 não tem corrente, que 0,71 tem toda a corrente, que eu comentei. Mas esses 0,7 volts, guardem isso, porque nós vamos falar muito sobre 0,7 volts. Mas o que acontece? Eu vou depois ter uma atividade assíncrona sobre LEDs, falar só sobre LEDs também para vocês. Até um pouco sobre iluminação LED, eu vou falar. Na atividade assíncrona. O LED, por exemplo, ele é um diodo.
né? Só adiantando o LED, diodo emissor de luz, Light Emitting Diode, diodo emissor de luz. Então o símbolo do LED é o símbolo do diodo com isso aqui dizendo que está saindo luz dentro dele. Isso aqui é o símbolo do LED. Ele também é feito com material tipo P, um pedaço de material tipo P, um pedaço de material tipo N, liga um pedaço no outro, material semicondutor, só que ele não é feito de silício. Um LED, quando está conduzindo uma corrente I, bota um potencial positivo aqui e negativo, né? Conduz uma corrente I, vai aparecer no LED, vai aparecer a barreira de potencial do LED, ele tem a mesma curva IV, ele tem também uma curva IV. Fazer o mesmo experimento com LED, pega uma fonte de tensão, liga o LED, né? Porque o LED é um diodo, vai aparecer uma curva IV, só que o joelho da curva não vai ser 0,7 volts. A tensão de barreira de potencial que aparece no LED depende da cor do LED. Então pega um LED vermelho, é aproximadamente 1,8 volts. Já tu pega um LED azul, antigamente não existia o azul, é alguma coisa em torno de 2,8 volts. Pega um LED verde, VD, aproximadamente 2 volts, 2,2. Então tem LED de tudo que é cor. E cada LED emite uma cor. Vejam a videoaula, depois eu não vou botar a partir da semana que vem, né? Essa semana é só sobre semicondutores. A gente fala, mas tem um LED branco, não vamos entrar nessa seara agora, né? Senão a gente não termina a aula. Tem um LED branco, o LED branco é uma composição, né? A luz branca é a mistura de todas as cores, teoricamente, né? Então, mas o LED, a princípio, o LED ele emite uma única cor. Então, cada cor de LED me dá uma tensão. Essa tensão que aparece entre seus terminais é a barreira de potencial. Ele é um diodo. Só que ele não é feito de silício. Mudou o material semicondutor, mudou o valor da tensão da barreira de potencial. Então a gente vai falar muito em 0,7 volts a partir da aula de hoje, né, com uma tensão de joelho de um diodo semicondutor. Então ele está conduzindo, aparece o 0,7 volts. É uma aproximação, né? Porque se a gente olhar assim, para cada corrente, eu tenho uma tensão diferente. Ou para cada tensão eu tenho uma corrente. Então assim, se eu botar 0,6, daqui a pouco eu tenho uma corrente diferente. Então, assim, a gente quando diz, o diodo está conduzindo tem 0,7 volts, isso já é uma aproximação bem aproximada da realidade, né? Então, ele tem uma corrente que varia conforme a tensão, mas é altamente não linear, não é proporcional, muito pelo contrário, não é proporcional à tensão aplicada nos seus terminais. Então, isso que é importante a gente saber. Então, nós temos o diodo semicondutor, né? Símbolo do diodo, ele conduz em sentido, ele não vai conduzir no sentido contrário. Então, tem que dar nome para os seus terminais, anodo e catodo, né? Se eu fizer o experimento de bancada para fazer a curva corrente-tensão do componente, ele vai ter aqui, né? Então, um joelho vai aparecer e vai aparecer esta curva característica. Todos os diodos têm essa curva característica, né? De um diodo para outro que varia. Daqui a pouco essa curva está mais para a esquerda, mais para a direita, em função da corrente da tensão aplicada. Um pouquinho mais. Mas vai ser tudo centrado, o joelho vai estar centrado em torno de 0,7 volts. Mesmo componentes de maior potência, para uma certa corrente, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos inverter. O que acontece? Vamos fazer esse experimento aqui, ó. Pessoal, antes de fazer e seguir adiante, pergunta, dúvidas? Tá tranquilo? Eu tenho uma. Oi, pode falar. Tu falou que o LED recebe ali 1,8 volts. No caso, ele é um diodo diferente? Ele é um diodo diferente porque ele emite luz. O diodo comum, esse diodo aqui, ele não emite luz. Ele só vai conduzir a corrente num sentido e bloquear no sentido contrário. O LED, como por ser diodo, também conduz a corrente num sentido e bloqueia no sentido contrário. E o LED só vai emitir luz se tiver corrente nele. Então, se eu ligar o LED virado, ligar errado, ele não vai acender. Tem que ligar do jeito certo, né? Eu tenho que ligar o LED em polarização direta para que apareça a corrente. E aí não vai aparecer 0,7 volts, porque o 0,7 volts, a barreira de potencial, depende do material semicondutor. Se é silício,
a junção, o diodo é uma junção PN, junta um pedaço P com um pedaço N, junção PN. A junção PN vai apresentar uma tensão de barreira de potencial, aquela tensão de joelho que eu falei, da curva IV, de 0,7 volts para o silício. Eu tenho outros materiais semicondutores. O material semicondutor mais antigo, que foi utilizado antes do silício, era o germânio. O germânio tinha uma barreira de potencial em torno de 0,3, 0,4. Aí você pode me perguntar, mas por que eles não usam o germânio então? Porque, pois assim, quanto maior a tensão, a gente não quer. O ideal seria, um diodo ideal, seria um diodo que conduz no sentido e com 0 volts de queda de tensão. Como se fosse uma chave fechada, um supercondutor. Isso é o diodo ideal. Esses 0,7 volts, eles não é uma coisa que a gente gostaria que tivesse. Né? Porque assim, esses 0,7 volts, o que eles vão provocar? Vão provocar potência que vão fazer o diodo esquentar. Cada ampere, qual é a potência? Já vou voltar ali para a pergunta responder. A potência é a tensão que aparece vezes a corrente aplicada. Então, se eu tenho 0,7 volts aqui no diodo, para cada 1 ampere que eu tiver, né, eu tenho 0,7 watts. 0,7 watts é um componente pequenininho, que nem eu mostrei, vai esquentar, vai ferver. O componente ferver no sentido de que vai esquentar, vai queimar a mão, se ficar em cima da mão ali, ele com 0,7 watts. Né, eu falo por experiência própria. Né. Então, isso vai provocar uma perda de potência. Então, a gente quer um diodo ideal. O diodo ideal não existe. Se ele fosse ideal, né, ele conduziria sem queda de tensão, mas ele apresenta 0,7 volts. E aí que vem respondendo a pergunta. Mudou o material, mudou a barreira de potencial. Silício, a junção PN é 0,7. LED, não é silício. LED é feito de arseneto de galho, não sei o que de galho, fosfeto de galho, alguma coisa de galho. É um material semicondutor galho. Né? O silício depende da cor do LED. Então, como eu falei, vermelho 1,8, azul aproximadamente 2,8, verde 2, amarelo 2,4, uma coisa assim. Ou verde é 2,4, amarelo 2. Então, assim vai. Cada cor de LED me dá uma tensão diferente. Então, para produzir um LED vermelho, eu vou produzir galho mais não sei algum outro material. Para produzir o LED azul, vai ser galho mais algum outro material. Diferente do que foi feito com vermelho. E assim por diante. Então, a tensão de barreira de potencial depende do material semicondutor utilizado. Depende do material semicondutor utilizado. Por isso, quando a gente for para o LED, não é mais silício, vão aparecer outras tensões. E aí a gente tem essa cor. Então, eu vou falar sobre isso na videoaula. Cor com a barreira de potencial. Aqui eu tenho aproximadamente, então, 0,7 volts para o silício. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma limpada aqui. Deixa o diodo, deixa a fonte do jeito que está e vamos inverter os terminais. Vamos ligar de cabeça para baixo aqui, ó. Vou botar o anodo embaixo e o cátodo em cima. E aí nós vamos fazer a curva, nós vamos tentar medir uma corrente A, né? E nós vamos fazer... Isso aqui é chamada polarização inversa. Vou inverter os terminais. Polarização inversa. Eu posso fazer essa polarização inversa invertendo o diodo, ou eu posso fazer essa polarização inversa eu adoro esse quadro branco. Deixa o diodo aqui do jeito que está. No entanto, é o jeito que estava antes, né? Vamos inverter aqui. Vamos inverter essa fonte que é só abaixo. Observe o que eu estou fazendo. Se eu vou inverter a fonte que é abaixo, eu botei o positivo embaixo e o negativo em cima da fonte. Então, a corrente, se ela surgir, ela sempre sai do potencial mais positivo da fonte e vai em direção ao potencial mais negativo. Se a corrente surgir, então eu vou escrever aqui, vai ter corrente
vai surgir corrente. O que acontece? O diodo vai bloquear. Ele não vai permitir a passagem da corrente nesse sentido, né? Do jeito que eu liguei antes, invertido, eu mantinha o positivo em cima e o diodo cabeça abaixo, invertido, é a mesma coisa, eu não mudei o circuito. Olha só o que eu estou fazendo. Estão vendo? Foi o que eu desenhei inicialmente, né? Positivo aqui. Então o diodo continua, ele está reversamente polarizado. Eu digo, ele está reversamente polarizado. Então, opa, vou voltar para lá. Então não mudou nada, eu só desenhei de cabeça para baixo, né? Então como é que isso vai aparecer na curva IV? Por isso que eu estou insistindo com isso. Como é que vai aparecer na curva IV isso aqui? Em vez de ser uma tensão positiva, eu vou aplicar uma tensão negativa de menos 1 volt, menos 2 volts. Então, a gente tem que seguir as referências. Se eu invertir a fonte, eu estou, na verdade, polarizando e mantive o diodo do jeito que estava, inverti a potencial dos terminais da fonte, eu estou, na verdade, polarizando inversamente o diodo. Porque se sair corrente dessa fonte, ela vai sair daqui de baixo, nesse sentido, né? Então, estou fazendo a polarização inversa. Então, estou aplicando uma tensão negativa em cima do diodo. É isso que eu quero dizer. Estou aplicando volts negativos. Então, menos 3, menos 4. E assim vai. Então, o que vai acontecer? Não circula a corrente, né? Eu já tinha adiantado para vocês. A corrente é 0 ampere. Não circula a corrente. Então, se eu botar aqui menos 1 volt, eu tenho 0 ampere. Menos 2 volts, 0 ampere. Menos 3, 0 ampere. Menos 4, 0 ampere. Menos 10, menos 20 volts, 0 ampere. Esse diodo está bloqueado. Região de bloqueio do diodo. Isso aqui é região de bloqueio. Do diodo. Agora, nada é perfeito, né? Pensem num contato elétrico, né? Contato elétrico. Existe uma propriedade chamada de coeficiente dielétrico, né? Resistência dielétrica dos isolantes. Nós temos materiais condutores, tipo cobre, alumínio, um condutor, cobre feito os fios elétricos. Temos materiais isolantes, por exemplo, borracha, madeira seca, é material isolante, vidro é isolante. E temos esses semicondutores que eles são chamados semicondutores porque eles não são nem excelentes condutores e nem isolantes, eles são um meio termo ali, semicondutores. Eu não estou dizendo que esse diodo colocado ali, formado por um pedaço por 2 pedaços de materiais semicondutores PN, não sejam bons condutores. Como ele foi muito purificado, então vou mostrar no vídeo, ele foi dopado, como se diz, foi colocado em impurezas outros materiais, chamado processo de dopagem. O silício puro, ele é isolante, praticamente isolante elétrico. Mas o silício, com a adição de outros materiais, ele se torna um bom condutor. Então, a gente se diz semicondutor, mas não significa que esse diodo ali é um condutor ruim. O cobre é muito melhor. O que eu faço com o fio de cobre? Eu ligo meu chuveiro elétrico, ligo a minha lâmpada. O que eu faço com o diodo? Eu começo a construir circuitos, que a gente vai ver mais para frente, porque o diodo faz uma coisa que o fio de cobre não faz. O diodo só deixa a corrente se conduzir no sentido e bloqueia no sentido contrário, né? Então, da mesma forma que, assim, eu não posso, se eu aplicar 1 milhão de volts aqui, o que acontece? O ar ele é um isolante elétrico. Que bom, né? Porque senão a gente entrasse dentro de uma casa e ia levar choque, né? Se o ar fosse o condutor, a gente estaria em contato elétrico com
os fios das tomadas, né? Por exemplo, levar choque, só chegando no ar, chegando perto da tomada, né? Se ele fosse um bom condutor. O ar é isolante. Mas o que acontece quando eu aplico 1 milhão de volts no ar ou milhões de volts no ar? O ar começa a conduzir. Qual é o efeito? Alguém pode dar um exemplo disso? Qual é o exemplo do ar conduzindo eletricidade? É o raio, pessoal. O raio é o ar. O que aconteceu? Devido ao, sei lá, tem toda uma explicação para os raios, né? Atrito nas nuvens, sei lá, em relação ao solo, criou-se uma diferença de potencial muito grande entre as nuvens e o solo, né? O solo é chamado de terra, potencial pensado como 0 volt. Essa diferença vai chegar a milhões de volts, e aí o ar começa a conduzir. O ar tem uma rigidez dielétrica de cerca de 1000 volts por milímetro. O ar seco, né? Então, se eu tiver dois condutores isolados um do outro pelo ar, a 1 milímetro de distância entre eles, e eu aplicar a partir de 1000 volts de potencial ali, vai chegar uma hora que vai produzir uma faísca e vai conduzir eletricidade no ar. Nenhum isolante elétrico é perfeito. Ele é isolante elétrico até uma certa tensão. A partir daí ele começa a conduzir, ele rompe a rigidez dielétrica, inclusive podendo queimar o material, estragar o material isolante. Aqui no diodo então ele não é um material isolante, ele não é borracha, ele não é vidro, não é o ar, mas ele está em polarização inversa, se comportando como um isolante. Ele não está permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, de fato, eu não tenho corrente elétrica, né? Ou uma corrente elétrica significativa no diodo reversamente polarizado. Polarização inversa ou polarização reversa, mesma coisa. O diodo reversamente polarizado ou inversamente polarizado. Então, mas isso vai ficar sem corrente até um certo valor de tensão. Eu vou representar no gráfico uma linha em cima do eixo das tensões, porque aqui eu tenho 0 ampere, aqui é o eixo de 0 ampere, aqui eu tenho 0 ampere, ó, porque eu não tenho corrente, mas eu tenho tensão. Até um certo valor de tensão, né, chamado tensão de ruptura, ou breakdown voltage, tensão de breakdown, tensão de ruptura, ele não conduz, ou na verdade tem uma corrente muito, muito, muito pequena, que nada é perfeito, né? Mesmo aqui com poucos volts, ele conduz uma corrente desprezível. Na grande maioria dos projetos a gente não precisa, porque é uma corrente da ordem de bilionésimos de ampere, mas existe uma correntezinha, tá? Então, fala um pouquinho dessa corrente lá na aula de videoaula de semicondutores. Mas a gente pode ignorar isso aqui na grande 99,9% dos projetos, a gente pode ignorar essa corrente que existe uma corrente, porque nada é perfeito. Então ele não é um isolante perfeito, e nenhum isolante é perfeito, né? Também. Né? Então, se eu pegar um pedaço de madeira e botar uma tensão, se eu conseguir pegar um perímetro muito sensível, eu consigo. Ele é um isolante, pedaço de madeira, mas daqui a pouco eu consigo medir uma corrente ali de 1 ampere por 1 elétron por hora passando ali, né? Corrente elétrica. Vai chegar um ponto em que eu vou ter a chamada... eu vou ter um processo chamado processo de avalanche, onde eu não consigo mais, o diodo não consegue mais segurar a tensão aqui sem corrente. Então, vai conduzir. Então, vai conduzir, a condução é assim, eu vou ter quase uma linha reta vertical para baixo. Por que para baixo? Porque daí, como está ligado invertido, tem que respeitar o sentido, né? Você está considerando assim corrente positiva, como a fonte está para baixo, a partir da tensão de ruptura, eu vou ter uma corrente, mas a corrente no sentido contrário, ela vai circular assim, no sentido contrário ao que era em polarização direta.
então eu tenho que dizer que a corrente não vai positiva. Então a corrente vai ser negativa, vai ser menos 1 ampere, menos, sei lá, 10 amperes, vamos ficar encascados aqui, e assim vai. Menos 1000 ampere. O que segura essa corrente? Nada. Nada segura essa corrente. Então, na verdade, o componente vai apresentar uma alta corrente. Se a gente pegar o exemplo que esse diodo que eu mostrei para vocês, ó, ele é chamado um N4001. Tem o N4001, o N4002 até o N4007. O N4007, ele aguenta, cada modelo é diferente, ele aguenta 1000 volts. A tensão de ruptura, vamos pegar assim, ó, do N4007, o modelo, o que é o N4007? Um modelo de diodo, tem milhares de modelos diferentes de diodo. A tensão de ruptura é de 1000 volts. Então, até 1000 volts, por exemplo, não tem corrente, ou é desprezível, corrente é zero, né? Aí em 1000 volts ele conduz vários amperes. Quantos watts dá vários amperes em 1000 volts? Vários amperes vezes 1000 volts dá vários milhares de watts, né? O que acontece com um diodinho desse tamanho? Que a partir do momento... Quem é que está produzindo essa tensão, né? Está vindo a fonte, né? A fonte, de algum jeito, colocou 1000 volts. Não vai ser a nossa fonte de bancada lá que vai conseguir gerar 1000 volts. Mas ela surgiu 1000 volts por algum motivo lá, né? E aí esse diodo começa a conduzir. Ele entra em ruptura. Esse nome ruptura não... né? Não é ruptura institucional, não se preocupem. É a ruptura aqui do diodo, né? Ele vai conduzir, olha o verbo, esfumaciar, né? Ele vai rachar no meio, ou vai sair fumaça dele, vai esfumaciar, o verbo que estão inventando na eletrônica, se tem um jargão assim. A potência vai ser tão alta que ele vai queimar na hora, quase que instantaneamente esse diodo, vai esfumaciar. Por quê? Ou vai pulverizar o diodo, né? Vai virar pó, vai rachar, enfim, porque a gente nunca quer que o diodo entre em ruptura, atinja a tensão de breakdown. Então, se eu vou trabalhar, para que eu vou querer um diodo que aguente 1000 volts, né? Se eu for trabalhar com 220 volts, põe um coeficiente de segurança em cima, põe um diodo que aguenta 1000 volts. O diodo, o N4000, ele aguenta 50 volts. Então, se eu vou querer trabalhar em 220, se eu botar o N4000, ele vai queimar, porque 220 é acima, mesmo seja uma tensão alternada, vamos falar mais sobre isso mais para frente. Vai queimar, então eu tenho que aplicar, eu tenho que sempre escolher um diodo que tenha uma tensão de ruptura acima da maior tensão que vai aparecer nos seus terminais, né? Então isso que é importante. Então, o diodo ele tem o chamado modelo ideal. Deixa eu pegar aqui. O modelo ideal e o modelo real. O que é um diodo ideal? O diodo ideal não existe, né? No diodo ideal não existe a tensão em polarização direta, não existe a tensão de barreira de potencial, não existe o 0,7 volts. Ele é como se fosse um diodo ideal em condução, em polarização direta, botei uma tensão mais positiva no anodo, mais negativa no cátodo, sempre lembrando, a setinha indica o sentido da corrente direta, né? Aí ele se comportaria um diodo ideal como uma chave fechada, um contato elétrico fechado. Ele não apresenta uma tensão, ou a tensão é desprezível quando passa uma corrente no contato elétrico. O interruptor da tomada de vocês, ele não esquenta, porque ele tem daqui a pouco aparece um potencial de alguns poucos milésimos de volt, que não são desprezíveis. Então ele é um contato fechado, né? Já quando eu inverto a polaridade, eu boto em polarização reversa, o diodo ele não vai conduzir, então ele vai se comportar como um contato aberto. Este é o diodo ideal, ele não existe. Mas vai se comportar ele vai estar em um estado de bloqueio, né, ou polarizado inversamente, bloqueio, não conduz, é uma chave aberta. Aí, aqui sim, um diodo reversamente polarizado, ele é muito próximo de uma chave aberta, porque a corrente é muito, muito pequena. A corrente que aparece, não deveria ter essa corrente elétrica num diodo reversamente polarizado, porque deveria bloquear e não permitir a passagem da corrente.
Então, até atingir a tensão de ruptura, de avalanche, ele não conduz, ou conduz uma corrente desprezível, que nem eu falei, nanoamperes ou bilionésimos de ampere, normalmente, pior das hipóteses, assim, microampere, milionésimos de ampere. Então, a gente não considera essa corrente. A gente diz que ele está bloqueado ou está como se comportando como uma chave aberta. É diferente do condução. Condução, isto aqui, ó, um contato fechado, não já é diferente de um diodo conduzindo, porque o diodo conduzindo apresenta o 0,7 volts. Né? Então aqui é o modelo mais real do diodo. Né? O que é isso aqui? Isso aqui eu tento representar o que acontece com o diodo. Né? Mesmo o modelo real é um modelo. O modelo não é a realidade. Né? O modelo mais real, eu deveria chamar esse modelo mais real. Um diodo conduzindo, ele apresenta a tensão de barreira de potencial, então apresenta 0,7 volts no silício, apresenta 1,8, 2, 3 no LED. Né? E ele ainda tem uma pequena resistência dos seus terminais e do próprio silício, né, dopado, que é chamado de resistência de corpo. Essa resistência, então, a gente pode fazer assim um paralelo com a resistência do fio de cobre. O fio de cobre não é um supercondutor. O fio de cobre apresenta alguns miliohms por metro. Se eu vou lá comprar na loja de materiais elétricos, eu tenho a especificação, o catálogo lá, diz ali, é tantos ohms por quilômetro. A resistência do fio de cobre é tão pequena que eu tenho que dizer que qual é a resistência de 1 quilômetro de fio de cobre? É 30 ohms por quilômetro. Isso dá 30 miliohms por metro. Milésimos de ohms por metro, ou menos, normalmente que isso. O fio de cobre eletrolítico. Aqui eu tenho uma resistência de corpo também, que é de alguns miliohms. Então, até a própria resistência dos terminais e do silício, né, dopado. É o silício que tem ali essa característica de ter impurezas, né, eu digo que ele está dopado de silício, está com impurezas. Então, ele tem uma resistência de corpo, uma pequena resistência de corpo, mas tem esse 0,7 volts. Então, não dá para dizer que isso aqui é uma chave fechada. Né? A gente faz esse paralelo com a chave fechada, porque a chave, quando é fechada, o interruptor, ele não tem ele tem alguns milivolts aqui. Alguns poucos milivolts, 1 milivolt, 2, 3, 5, 10. É diferente de 0,7. 0,7 são 700 milésimos de volts, são 700 milivolts. Então já não é desprezível no diodo em condução. Já o diodo em bloqueio, como eu falei, então ele é muito parecido com o contato aberto. Ele tem uma pequena corrente de fuga. Então eu represento num modelo mais real o diodo. Eu represento o diodo em bloqueio, né, reversamente polarizado, como uma chave aberta, mas em paralelo com a chave aberta, uma resistência muito grande de vários mega-ohms, vários milhões de ohms. Aí a corrente não passa pelo meu contato, mas passa por aqui. Esta corrente que eu estou falando, né, é a corrente, né, aqui no gráfico tem uma correntezinha aqui, ó, bem, eu boto em cima do eixo da tensão. Eu digo que é zero. Então, tem sim uma corrente aqui. Essa aqui é chamada região de bloqueio. Aqui é a região de avalanche. Acontece um processo no silício chamado de processo de avalanche, né? Que acontece a ruptura e então ele entra em condução. Mas até atingir a tensão de avalanche, que depende de cada modelo de diodo, ele não conduz, ou conduz uma pequena corrente chamada corrente de fuga. Corrente de fuga. Se a gente pode pensar assim, mesmo uma chave, um contato mecânico, um interruptor de tomada, mesmo esse interruptor tem alguma corrente de fuga, nem que seja um trilionésimo de ampere. Mesmo ele tem. Então tem uma corrente de fuga sim. Mas normalmente é desprezível, conforme eu comentei. Podemos seguir? Questões? Podem abrir o microfone. Tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês, não se assustem, o que é isso aqui? A folha de dados. Né? O cara que é eletrônico, ele mexe com o datasheet. Datasheet, folha de dados, né? Ou folha, vem do inglês, né? Se faz datasheet, né? Ou folha de dados. Então, cada componente, o componente eletrônico não é uma coisa exatamente simples, vamos pensar assim, né? Mesmo um resistor tem um datasheet. Tem um datasheet do resistor. O resistor tem tantos ohms. Mas é tantos ohms, tantos watts. O que acontece se esquentar o resistor? Daqui a pouco há alguma variação da resistência.
Então eu posso ter uma curva da resistência do resistor, um resistor de 1000 ohms. Ele é 1000 ohms em 25 graus, mas ele, em função da temperatura, para tantos graus a mais ou a menos, ele pode ter uma variação de resistência. Ele tem uma tolerância, enfim, ele tem uma série de características. O resistor tem um datasheet, né? Então quem cria esse datasheet? O fabricante do componente. Quem é o fabricante do diodo? Esse aqui é o datasheet de um diodo. Aqueles diodos que eu mostrei para vocês. O diodo N4001 aguenta 50 volts. Aí tem o 4001. Desculpa, tem o 4000, acho que nem se vende, eles nem vendem mais. Isso aqui é o fabricante. Tem vários fabricantes diodes. Tem vários, tem a Vishay, tem vários, né? Às vezes um fabricante compra o outro. Aí eles mudam o datasheet, aí tiram o logo, botam o logo de outro, né? Então, assim, tem diversos fabricantes de semicondutores, silício, né? Fábricas de semicondutores. Aqui é o fabricante, aqui é o modelo. Então aqui esse datasheet estão aproveitando para vários modelos. Então existe ainda o 4000. Acho que nem se faz mais, né? Pelo menos essa fabricante não faz mais. Então já começa a fazer o 4001. 4001, 4002, 4003 até o 4007. Aqui o datasheet normalmente ele tem assim, dados paramétricos de tensão e corrente, curvas elétricas, do componente, porque é um componente eletro ou eletrônico, né? Mas ele também tem desenhos mecânicos. Aqui o desenho do componente, que tamanho é o componente, né? Um desenho mecânico, assim, uma vista do componente, as dimensões. Os componentes eletrônicos foram criados normalmente lá pelos americanos, né, que se diz, né? Os estadunidenses, né? Então, eles usam o sistema imperial, chama de imperial, eles usam polegada ou milésimos de polegada. Como polegada é 2,54 centímetros, é grande, em componentes eletrônicos se usa mils, né, mils ou milésimos de polegada. Então a gente olhar aqui, ó, aqui é em mil, cadê? Aqui já está em milímetros, ó, beleza, já está em milímetros. Mas normalmente eles mostram em polegadas ou em mils, em milésimos de polegada e em milímetro. Uma polegada tem 2,54 centímetros, então 1 milésimo de polegada vai ter a milésima parte disso, né? Qual é a corrente máxima que aguenta esse componente? Então, o diodo não vai também, da mesma forma que o diodo reversamente polarizado não suporta qualquer tensão, não suporta 1 milhão de volts por seus terminais, né? Então ele tem uma tensão de ruptura. Da mesma forma, em polarização direta, onde ele está conduzindo do jeito que eu quero que ele conduza, né? Polarização direta, ele também não suporta qualquer corrente. Se eu passar 1000 amperes ali, ele vai queimar da mesma forma. Esse diodo aqui aguenta 1 ampere. 1 ampere de forma contínua. Ou eu digo que a corrente média. Daqui a pouco o diodo está mudando a tensão da fonte, está mudando a corrente. Ao longo do tempo, eu tenho uma corrente média. Por que isso, né? Para que complicar? É porque na tensão alternada é justamente isso que acontece. A tensão está mudando ao longo do tempo, inclusive várias vezes por segundo. Então, aí a corrente muda junto. E aí eu tenho uma corrente média ao longo do tempo. Então eu digo de average current, né? Corrente média ou average, né? Então corrente média é 1 ampere. Então o que acontece com esse diodo aqui? O diodo pequenininho, cabe na palma da mão, ele aguenta picos de corrente de 30 amperes. Aí isso está especificado, se a gente procurar mais para baixo no datasheet, tem várias páginas, tem várias, não, 3 páginas. Aí, daqui a pouco é tantos milésimos por segundo, pico de até 30 amperes, aí repetitivos, a repetição dos picos de corrente aguenta sem problema. Então, quando eu digo com ampere, é média ao longo do tempo. Uma corrente contínua seria de 1 ampere, ou uma corrente média de 1 ampere. E aqui o que acontece, né? Então aqui, por exemplo, eu posso, se ele for surto não repetitivo, corrente pico, por 8,3 milissegundos, né? Então assim, half wave, porque isso vem da corrente alternada, que é uma senoide na tomada. Eu aguento 30 amperes. Aí tem em que situação que ele aguenta 30 amperes? É um pequeno pico de corrente. Eu digo que é um pico de corrente, a corrente alta por um instante, por poucos milissegundos. No caso aqui, 8,3 milissegundos, eu digo que é um pico de corrente, 30 amperes. Mas a corrente forward, corrente direta, né? Em corrente de polarização direta, corrente forward, né? Eu tenho, para 1 ampere, né? Eu vou aplicar 1 volt. Então, mas não é 0,7, professor? Sim, 0,7 volts se eu tiver meio ampere,
300 miliamperes. O que o datasheet está dizendo? Que se eu botar 1 ampere, que é o máximo que esse diodo aguenta, ele vai produzir uma tensão de seus terminais ali, né? Ele pode produzir, na verdade não é que vai produzir, ele pode produzir. Isso aqui são os parâmetros máximos, até 1 volt. Ele vai aguentar até 1 volt. O que acontece assim? Porque ele aguenta 1 watt de potência, 1 volt vezes 1 ampere é 1 watt. Normalmente todos os datasheets de componentes, eu estou apresentando para vocês talvez pela primeira vez, né, um datasheet de componente eletrônico. Todos os datasheets, eles apresentam logo na primeira página absolute maximum ratings, absolute maximum rating, valores máximos absolutos. O que significa isso? Não pode passar desses valores. Se passou desses valores, vai queimar, vai danificar o componente. Quando ele está dentro do valor máximo absoluto, não significa que ele vai funcionar. Significa que ele não vai queimar. Então, eu não vou pegar aqui, qual é o valor máximo de corrente aqui, não sei o que. Eu posso passar 1 ampere? Posso, mas não posso passar de 1 watt, senão ele vai queimar, né, por algum motivo. Então, a gente não vai normalmente estar trabalhando com os valores máximos absolutos. A gente não tem que respeitar isso aqui para que nunca passe desses valores, senão vai danificar o componente. É isso que o fabricante está dizendo. Então, normalmente, os valores máximos absolutos ou máximos ratings estão na primeira página do componente. Não passa disso aqui, senão ele vai queimar. Não passa o quê? Não passa de 1000 volts por um N4007, senão ele vai entrar em modo de ruptura e vai queimar. Não passa de 50 volts por 4001. Não passa de uma corrente média de 1 ampere em modo de condução, senão ele vai queimar. Este diodo. Não passa de qual a temperatura de operação, né? Aqui. Qual é TA, temperatura ambiente e temperatura de junção. TJ, junção. Lá, as coisas acontecem no diodo lá na junção. Peguei aquele pedaço de material tipo N, material tipo P, juntei lá onde une o material P com ele, lá na estrutura atômica, lá no interior do material, a junção semicondutora. É ali que as coisas acontecem. Ali é importante saber a temperatura, porque a partir de uma certa temperatura ele vai queimar. Então a temperatura de operação é de até 150 graus. Então esse componente aguenta uma baita temperatura. Eu posso ferver a água perto que ele não vai queimar. Não é todo componente eletrônico que aguenta essa temperatura, né? Bom, agora nós temos as famosas curvas, né? Então, a curva, vamos ver se a gente acha a curva IV aqui, ó. Esta é a curva IV, tensão aplicada e corrente, que aparece no componente. Olhem para esse gráfico, não está estranho esse gráfico? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Isso aqui é um gráfico onde as escalas não são lineares. Aqui a escala é linear, ela só não começa em zero. Por que está começando em 0,6 volts aqui? Por que o fabricante aqui não fez um gráfico onde aparece 0, 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 0, até 5? Por que começou em 0,6? Alguém poderia me responder? Saberia me responder? Porque abaixo do 0,5 não tem nada, não tem corrente. Lembra que nós falamos no início da aula, em polarização direta? Até 0,5 volts não acontece nada, o diodo não está conduzindo, a corrente é desprezível. Então o fabricante nem botou o gráfico aqui, abaixo de 0,5 volts, abaixo de 0,6. 0,7 volts aqui, né, ele tem já 10 miliamperes. 0,6, aqui é linear a escala. Cada quadradinho é 0,1, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 volt. Aqui eu tenho, não vou falar sobre isso, né, agora, nem vai dar tempo, mas eu tenho uma escala linear. Isso aqui, esse espaço vai de 10 miliamperes até 100 miliamperes. Esse espaço vai de 1/10 de ampere até 1 ampere. Esse espaço do gráfico, do eixo, vai de 1 ampere para 10 amperes. Isso aqui não é linear, né? A gente está falando de um componente não linear, que é o diodo. E o eixo aqui das correntes, ele não é linear também. Isso aqui é uma escala logarítmica, né? Então, não vamos falar sobre isso agora, mas é importante saber que o fato de ter uma escala logarítmica fez com que a curva, em vez de ficar assim, que tinha aquele joelho, né? Cadê? Em vez de ficar assim, apresentando o joelho, ela fica assim, ela virou.
Mas isso aconteceu só porque a escala aqui não é linear. Se eu botasse uma escala linear de correntes e tensão, ia ser assim, que nem a gente viu, e eu ter a tensão de joelho em 0,7 aproximadamente volts. Aí nós temos outras assim, outros parâmetros que mudam, né? E aqui tem umas variações quando for comprar o componente. Então o que acontece? Esse é o famoso datasheet. Eu estou apresentando para a maioria de vocês o datasheet de componente. Tem componentes eletrônicos que tem 1000 páginas do datasheet. Um microprocessador, por exemplo, ele tem 300 páginas, 400, 500, 1000 páginas. O datasheet geralmente tem 300, 400 páginas. Aí tem manual de aplicação. O datasheet só vai dizer como é que é o tamanho do componente, como é que é as características elétricas, não sei o quê. Se eu pegar um microprocessador, que é o cérebro do computador, vamos dizer assim, o datasheet dele tem 300, 400 páginas. Só os parâmetros elétricos, né? E aí eu tenho mais o manual de referência, como é que eu vou programar ele, como é que eu vou usar ele. Normalmente é o user manual, né? Ali eu tenho ali 1000 páginas. Cara, não quero assustar vocês, mas estou falando de processadores mais complexos, processadores de 32 bits que são usados em computadores, celulares, né? Então, o datasheet aqui só tem 3 páginas. Então, folha de dados, componentes ou datasheet, a gente vai falar um pouco, eu sempre vou apresentar para vocês, porque é importante saber, né? Então, isso aqui é um componente real, pessoal, né? Esse é o componente aqui que vocês vão estar utilizando aí até na bancada depois, né? Quando a gente tiver a oportunidade de fazer experiências práticas. Por enquanto, era isso, pessoal, né? Era isso por hoje, né? Apresentei então o diodo semicondutor para vocês e vamos dar seguimento na próxima aula. Assistam a atividade assíncrona, vou colocar ao longo do dia de hoje, né, falando um pouquinho mais ali dentro do semicondutor, dentro do diodo, como é que ele funciona e tal, o que são esses materiais semicondutores, e era isso. Então eu só pediria para, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar alguma questão. Então, só pedir para deixar o nome de vocês ali, né? Para a gente fazer a registrar a chamada. Então, bom dia para vocês aí, boa semana. Hoje, só lembrando, pessoal, só falando. Hoje nós temos uma atividade bem interessante, bem na hora do nosso atendimento, que é 18h30. Que nós temos 2 técnicos em eletrônica, mecatrônica, que se formaram, enfim, eu não sei qual formação, são técnicos que estão trabalham em multinacionais. E vão falar um pouco da sua experiência, as suas experiências em assuntos internacionais. Nós temos um núcleo no IFSU, aqui no campus, chamado de Núcleos de Assuntos Internacionais, no qual eu faço parte, a professora Camila, professora Adriana, professora Daniele, né, e outros colegas fazem parte desses núcleos. Então a gente vai fazer algumas atividades assim ao longo dos meses. Né? Então a primeira atividade assim, é uma conversa, né, que eles vão apresentar qual a sua experiência, como é trabalhar numa empresa internacional. O que vocês observaram do datasheet ali, pessoal? Tudo em inglês, né? Tudo em inglês. A gente nem fala folha de dados, fala datasheet. Fala assim porque... E o datasheet não se traduz, é todo em inglês. Então, vocês como técnicos mecatrônicos, vocês vão ter um contato muito grande com a língua inglesa, imediatamente. Então, esses técnicos vão falar um pouquinho das suas experiências, como é trabalhar em multinacional, contato com a língua e contato com outras culturas. Então, assistam hoje, né? Não percam aí o evento às 18h30. Então a gente não vai ter atendimento às 18h30. O que eu pensei em fazer? Fazer às 18 horas. Né? Então, mas vamos fazer dessa forma, de uma forma agendada hoje. Somente hoje fazer uma forma agendada. Ninguém precisar de atendimento, por favor me mande um WhatsApp. Professor, 18h30 eu quero atendimento. Aí é o mesmo link, tá? De sempre. Senão eu vou estar fazendo outras atividades ali só hoje. Então eu normalmente entro direto no atendimento, no link, você só entra no link, no mesmo link, né? E pode utilizar. Certo, pessoal? 18 horas, então, se caso alguém precise de atendimento. Obrigadão.